Infelizmente hoje é o último dia de atividade aqui no campo. A gente tem esperança de que aconteça alguma coisa para mudar essa situação, para reverter a situação. Mas infelizmente a situação está muito difícil porque a gente não está conseguindo encontrar uma solução, um apoio, alguém que lute por isso daqui, alguém que defenda isso aqui, alguém que entenda o que está acontecendo aqui nessa história de 20 anos. E é muito triste você parar com todo o projeto, com todo o trabalho, porque na verdade aqui não é um sonho meu, é um sonho de quem está aqui hoje praticando, é um sonho dessas crianças que estão aí na atividade, é um sonho desses adultos que estão treinando aqui e é um sonho de cada um que passou por aqui. E o pior é que agora nenhum outro espaço foi oferecido para a gente treinar. Simplesmente sai, acaba e para com isso porque nós não queremos apoiar esse esporte aqui no Brasil. A sensação que a gente tem é essa. Como eu tô aqui desde os meus 11 anos, o diretor da BBS nunca cobrou até eu começar a trabalhar. Tecnicamente, ele falou que se eu podia dar uma ajuda financeira de R$25 por mês para pagar a conta de água e luz. Eu me senti praticamente envergonhado por não ter eu mesmo não ter a iniciativa de poder chegar e falar, não, aqui tá Aguinaldo, ó. Não para ele chegar em mim. Exagera, Brian. Tem que ser uma pequenininha aqui, amigo. As crianças aqui treinam sem pagar nada. Tem café da manhã, tem almoço e transporte quando precisa. Então, praticamente a gente não ajuda em nada. É só um valor simbólico. Já você vê ele que ele é muito grande. Primeiro os adultos. É quase. Na hora de comer é meio sujo, você não acha? Na hora de comer é hora de comer. O Aguinaldo apareceu lá onde eu moro e tinha a molecada lá e ele foi querer conhecer nós, ele pegou nós e ficou treinando nós para poder vir aqui. Eu vim do projeto da escola que ele tava fazendo, aí eu gostei, daí resolvi fazer um esporte novo aí. Um beisebol é uma coisa assim que você pode atrai as pessoas para cá, as crianças começam a gostar e não fica perdido aí na rua, assim, ficar batendo perna. As crianças elas vêm de fora, o Aguinaldo muitas vezes vai na periferia buscar elas, né? E lá ele tira elas da rua, que pode muito bem estar brincando na rua ou fazendo coisas indevidamente erradas, né? E lá ele traz pra cá. Aqui ele dá café da manhã, almoço quando necessário e sem contar todo o ensinamento que ele transmite para elas, né? Não, é pra pegar. Não, essa machinha vai ser. Vem cá, machinha. Ó, essa daqui, ó. Essa aqui é de profissional, ó. Como eu em você? Aqui, nosso time adulto, não só eu, mas como todo o elenco, a gente paga uma taxa pro Aguinaldo como ajuda de custo, de manutenção, cortar o gramado, consertar alguma máquina que quebrou, pagar a luz, água, né? Esse tipo de ajuda que a gente dá. Ele não pediu, a gente dá por consideração. Já passaram aqui síndrome de Down, garotos que tinham só 20% de visão, garotos que tinham problemas para caminhar. A ideia aqui é sociabilizar, é trazer todas essas pessoas, independentemente da sua condição física ou mental, que elas possam ter a oportunidade de jogar beisebol. Essa alternativa de você criar uma condição dele descobrir um esporte no qual ele pode fugir um pouco do tradicional, no caso do futebol, né? Eu também gosto muito de futebol, mas o fato dele descobrir que ele tem talento em outro esporte, que ele pode crescer, que ele pode desenvolver num outro esporte, em todas as áreas do beisebol, como árbitro, como técnico, como treinador,
ou como comentarista do beisebol, como preparador físico. Então tem uma gama muito grande dentro do beisebol para que ele possa se desenvolver. Não é assim. Aqui, ó. Defesa. Desce o bumbum. O bumbum pra baixo. Nós recebemos uma notificação para encerrar totalmente as atividades em 15 dias. Uma ordem de despejo e encerramento de toda a atividade. Essa ordem veio da Secretaria Municipal de Esporte e para ser executada pela Subprefeitura de Pirituba. Eles alegaram que a nossa permanência aqui é irregular, mas nós estamos tentando mostrar que nós temos a documentação da entidade, nós estamos tentando regularizar e queremos saber o que é irregular, e que se tiver irregular, que dê uma maneira para regularizar a situação. Não é a saída do campo através da SEMI, é porque é uma questão política por trás disso daí, querendo desativar o campo de beisebol, sendo que ali tem o campo de futebol, onde eles podem desenvolver todas as atividades deles, e estão querendo desmontar o campo de beisebol para fazer mais campo de futebol aqui, sem ter necessidade. E aqui é o único campo de beisebol na periferia que atende qualquer um. Tem uns 20 campos de futebol aqui no raio de 5 km. E o de beisebol é lá no centro da cidade, acredito que uns 30 km, lá no Bom Retiro. Podia ficar tumultuando lá, mas não, tô aqui fazendo esporte, né? E é o único esporte mesmo que eu gosto. Futebol não aceita muito mulher. Eu que discriminado, e beisebol não, beisebol aceita. Meu sonho era jogar beisebol, ser profissional e sair, comprar uma casa melhor, sair da favela. Mas não, ele tá destruindo meu sonho, destruindo nem meu sonho, o sonho de várias crianças. Pra mim é difícil porque tem um time ali que é ali no Bom Retiro ali, só que é muito longe e é muito caro pra poder bancar, é muito caro, o beisebol é muito caro pra mim e eu não tenho muitas condições. Aí nós que somos jogadores bons e não ter um benefício pra poder bancar aí não dá, e meus pais não têm condições, aí não dá. Aí pra mim o beisebol também acaba. E eles querem montar mais um campo de futebol, que tem um em cada esquina. Então é um desperdício isso daqui. É um negócio, é um projeto que tá instruindo as crianças a jogar e não ficar na rua usando droga, vendendo droga. A perda do campo pra mim, meu, é uma coisa assim que nem perder um pai, meu. Um pai ou uma mãe que parece que o negócio quando vai não tem volta aí. Isso daqui vai ser muito triste pra nós, porque isso bate na alma, né? Porque já tem 4 anos que eu tô aqui e isso daqui foi tudo para nós. E agora que se nós perder esse campo aqui, acaba pra nós, mano. Que vai ser uma pena perder mais um espaço aí, que a gente já perdeu um lá em cima. E esse aqui não dão nenhuma opção, simplesmente quer que a gente saia por sair. E tá aí as crianças aí, ó. Ele não sabe pra onde vai. E a perda é que nós temos várias escolas aqui querendo fazer parte, algumas já faz parte, como o Monteiro Lobato, como o Mário Cozel, o Mariano e o Érico Veríssimo, alunos que já participam aqui com a gente. Não vão perder esse espaço. E a gente sabe que o esporte, a capacidade dele de abrir o horizonte do indivíduo, ele é muito grande. Que nem muitas crianças aqui nunca iam ter oportunidade de viajar para fora do país. E eles conseguiram viajar para Guatemala, né? Então, para eles foi uma situação assim, muito boa de abrir a mente, de ver novas pessoas, de conhecer novos mundos, né? E um campeonato internacional. É tão triste ao mesmo tempo saber que quando a gente está chegando num patamar legal de desenvolvimento, de crescimento, a gente vem e sofre essa agressão de ser intimado para sair daqui. É a mesma coisa,
Só muda a distância, vai.